Amém, gente? Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Todos bem? Todos bem mesmo? Vamos ficar de pé rapidinho? Rapidinho. Amém? Pode sentar agora, todo mundo. Deus abençoe. Amém, gente? É só para acordar um pouquinho. Gente, quem aqui já está cansado, está querendo ir embora para casa? Né? A gente está só começando, né? Ontem eu falei pro pessoal ali, ó, gente, infelizmente já é 11h30, daqui a pouco é domingo e faltam 2 dias só para a gente ir embora. Né? E hoje já é domingo, a gente só tem hoje, amanhã e terça. Mas eu creio que a maneira como Deus ele já tem falado aos nossos corações, Ele continuará falando durante esses dias que nos restam aqui. E isso não vai simplesmente terminar aqui, mas nós levaremos essa presença de Deus para as nossas casas, para o nosso ano, e nós nos encheremos cada vez mais do Espírito Santo do Senhor. Amém? Quem crê nisso também? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos começar abrindo as nossas Bíblias. Quem trouxe Bíblia? Muito bom. Vamos começar no livro de Atos. Atos, capítulo de número 29, versículo de número 3. Tem gente esperta aí, hein? Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 3. Atos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 3. Amém? Vai dizendo assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos eles esta tarefa. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, por aquilo que o Senhor continuará fazendo, Senhor, pois nós cremos, Pai, na Tua palavra, Deus, que nos garante, Pai, que a Tua presença ela é constante em nosso meio, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Pai, para aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nesta manhã, Pai. Assim nós Te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, como todos já sabem, o tema do nosso retiro, Atos capítulo 29, onde nós, como igreja, nos preocupamos em dar continuidade àquilo que os discípulos, aquilo que os apóstolos do nosso mestre, né, tanto fizeram, que estão registrados aqui, não só no livro de Atos, mas em todo o Evangelho ali no Novo Testamento. E nós cremos que verdadeiramente quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, e quando nós nos dispomos a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, e fazer com que ela seja guardada aos nossos corações, nós conseguiremos dar continuidade àquilo que um dia foi iniciado. E em nome de Jesus, com a ajuda do nosso Senhor, do Espírito Santo, grandes coisas acontecerão, por intermédio de Cristo, através das nossas vidas. Mesmo nós sendo falhos na maneira como nós somos, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor nos aperfeiçoa a cada dia, e Ele fará com que nós possamos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor para levar a palavra e o Evangelho do nosso Deus cada dia mais para as outras pessoas.
E com isso, como nós já começamos, ontem aqui, ouvindo a palavra do Senhor, falando a respeito do Espírito Santo, de nos aperfeiçoarmos nele, de nos enchermos dele, de estarmos cada vez mais com o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Nessa manhã, no nosso devocional, foi falado também a respeito, era o coração e a mente de todos um só, vivendo em comunhão, vivendo unidos, um preocupado com aquilo que acontecia com o outro, exatamente o que nós acabamos de fazer aqui. Enquanto uns sentavam, outros oravam pelos outros que aqui estavam. Esse é o coração unido, essa é a mente unida, é buscando algo em comum, que é o quê? Para que Deus venha abençoar a vida de cada um, foi o que nós acabamos de fazer. E agora nós vamos dar continuidade, falando a respeito do quê? Daquilo que Deus ele tem para a minha vida, como igreja. O que Deus ele colocou ali diante de mim, Ou seja, a palavra de hoje, ou palavra dessa manhã, entendendo o meu chamado. Quem crê aqui que tem um chamado do Senhor? Quem pode levantar a mão e falar assim: eu tenho a certeza do chamado que Deus tem para a minha vida? Quem não tem certeza do chamado que Deus tem para a vida? Sinceridade, irmão, do fundo do coração. Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Todo mundo sabe o que Deus tem para a vida? Não? E está todo mundo fazendo aquilo que Deus propôs para a sua vida? Sim ou não? É difícil, Às vezes a gente entende o chamado do Senhor, às vezes nós entendemos o dom que Deus ele tem ali, para nós, que nos deu, mas muitas das vezes nós acabamos negligenciando isso, por conta até da nossa rotina, no nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos, e muitas das vezes até nós frequentando a igreja todos os dias, várias vezes na semana, às vezes a nossa tarefa ali no dia a dia acaba o quê? Atropelando, e muitas vezes a vontade mesmo do Senhor nós acabamos não fazendo. Nós achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós achamos que estamos exercendo o dom que Deus ele tem para a nossa vida. Mas às vezes nós esquecemos daquilo que verdadeiramente Ele nos colocou diante dos nossos olhos, das nossas mãos. E isso é o que eu quero compartilhar com cada um de nós aqui, com cada um de vocês. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, ministrou no meu coração, ao longo desse mês, ao longo desse ano, a respeito disso. Amém, gente? Iniciando aqui, eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu preciso de 35 voluntários. Tá bom, só preciso de 2 voluntários então. 2 tá bom. Quem quer ser voluntário? Não, oferecido eu não quero, eu vou escolher, senta lá, gente. Senão não tem graça. Tem que ser pessoas que não querem estar aqui, gente. Aí, tá vendo? Ó? Amém? Deixa eu ver aqui quem que pode ser. O Wallace. Uma salva de palmas, gente. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. O Félix, pronto. Muito bom. É isso aí, gente. Ânimo. Vamos lá. Para quem não conhece, esse aqui é o Félix. Para quem não conhece, esse aqui é o Wallace. Tá bom? Cada um pega uma mesa. Vamos lá. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Vamos lá, gente. Eu escolhi isso aqui. Daqui a pouco eu vou até quebrar minha cara aqui, mas vamos ver. Vamos lá. Toma um para você. Quem já ouviu falar aqui em ministração profética através dos desenhos aqui no...
A gente vai ver o Espírito Santo falando aqui através dos nossos irmãos aqui, gente. Uma caneta para você. Uma caneta para você. Vamos lá, olha só. Eu quero que vocês façam para mim. Gente, dei uma tarefa aqui para eles. Se a tinta acabar, tem aqui, tá? Enquanto eles estão aqui, no final do culto a gente vai ver o que Deus vai estar falando com a gente, tá? Amém, gente? Não, é brincadeira. Ele vai ser rápido ali. Tá ficando bom, hein? Meu Deus. Gente, o que nós vemos aqui nessa palavra que nós acabamos de ler? Quem conhece essa passagem? Que nós lemos ali sobre essa dificuldade que estava tendo ali no início da comunidade cristã. Oi? Não, sem olhar para o lado aí, gente. Pelo amor de Deus, vou ter que colocar cada amiguinho num cantinho e virar de costa. Não é possível. Nós vemos o quê? Essa comunidade, existia uma falha ali acontecendo, em que os judeus de fala grega, eles observavam o quê? Que as viúvas, os órfãos, aqueles que necessitavam de um certo cuidado, eles estavam meio sendo deixados de lado pelos judeus de fala hebraica. A palavra de Deus ela vai falando isso. Então, eles chegam nos apóstolos e falam ali, olha, não é certo que isso aconteça. Por quê? Poxa, nós já estamos aqui vivendo em comunidade, nós já estamos aqui vivendo em união, mas ainda existe uma certa situação aqui que traz um certo incômodo, algo está deixando de ser feito. Então eles pegam e acabam dizendo o quê? Poxa, não é certo que nós aqui que estamos, com tantas atribuições a respeito da palavra, de disseminar o evangelho, que a gente, além de fazer tudo isso, a gente consiga o quê? Administrar esse tipo de situação também. Então eles pegam, escolhem 7 homens, e esses 7 homens dão a eles essa incumbência de estarem também auxiliando a eles de uma maneira o quê? Mais assertiva, para que todas as coisas ocorram de uma maneira satisfatória para todos. Amém? Esse é então o cenário que nós estamos tendo ali, E o cenário aqui está ficando bom também, gente. Conclusão. E o que essa palavra ela traz para nós como igreja hoje? Para a gente entender e para a gente refletir essa questão de Atos 29. Já era? Muito bom. Nós precisamos de pessoas também ao nosso lado que estejam dispostas também ao quê? A nos ajudar. Disposta também ao quê? Não, eu quero exercer algo também, eu preciso exercer algo também. Pessoas que estejam atentas à voz do Senhor para exercer o quê? O seu dom no meio da comunidade, o seu dom no meio da igreja. E esse dom ele tem que ser exercido por todos nós. Por isso eu perguntei aqui no começo, quem aqui sabe o seu chamado? Quem aqui sabe o dom que Deus ele deu para você, o dom que Deus colocou na sua vida? E eu falei, quem não sabe? Quase ninguém levantou a mão, Como a gente está exercendo isso? Amém, gente? Finalizado? Muito bom. Agora imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação. Eu não sou uma pessoa que sei fazer certas coisas na maneira perfeita, na maneira como tem que ser. E de repente eu começo a exercer uma função, ou começo a fazer algo, que Deus ele não requer aquilo de mim. Será que aquilo vai ficar bem feito? Hein?
Não? Talvez não, né? Vocês são desenhistas, gente? Não são? Eu pedi para eles assim, eu quero que vocês façam uma paisagem com uma vaquinha e um cavalo atrás. Não, agora já foi. Vamos lá. Vai, Félix, mostra o seu desenho primeiro. Uma salva de palmas, gente. Essa vaca aqui, gente, está meio sensualizando, que ela está olhando para trás. Parece um gato do que uma vaca. A única coisa que caracteriza a vaca é as pintinhas, tá vendo? Mas pode ser um dálmata também. Muito bom. Olha o nariz, não tem nariz, a vaca é... Ele fez um coxozinho aqui. O passarinho ficou perfeito, ó. Não é? É você aqui? Ah, é o boiadeiro aqui. Muito bom. Muito bom, gente. Muito obrigado. Vamos lá, Wallace. O seu. Muito bom, gente. Olha só. Vamos analisar aqui. Vamos lá. Gente, isso aqui é uma vaca ou um porco? Eu esqueci o nariz também. Pelo menos a vaca a gente sabe que é leiteira, ó. Já dá pra, né? Malhadinha. Aqui tem um cavalinho aqui, né? Graças a Deus ele tem as 4 perninhas aqui, né? Mais engraçado é que a gente está vendo aqui uma casa flutuando. Na verdade, essa imagem ela foi tirada daquele filme Up, do seu Frederiksen. Na hora que a casa estava passando, tiraram foto e o Wallace desenhou, entendeu? Gente, Deus abençoe. Uma salva de palmas, gente, para eles. Ai, ai. Amém, gente? Sim. Todo o dinheiro arrecadado vai em prol da obra do nosso recanto, tá? Deus abençoe. Gente, vocês acham que eles têm dom para desenhar? Sejam sinceros. Eles não vão ficar chateados não, tenho certeza. Se ficar, a gente ora depois para eles, tá tudo certo. Eles até se esforçaram para fazer aqui um desenho bacana. Se esforçaram aqui? Ficou legal, né? Uma vaquinha com cara de gato, a outra vaquinha com cara de porquinho, né? Mas no fim, ficou o que ficou, né? Graças a Deus. E muitas das vezes a gente acaba fazendo isso com as coisas do Senhor, sabia? Poxa, a gente vai fazer, não é algo assim que Deus, poxa, eu nasci para isso, né? Não é algo que o Senhor falou assim, não, Bruno, você nasceu para isso e eu entendi esse meu chamado e vou lá fazer, não. Agora tem gente aqui que eu tenho certeza que se vier aqui desenhar, se eu falar assim, cara, faz um desenho assim, a pessoa faz aqui um retrato aqui, na verdade, não é? Eu tenho certeza que existem essas pessoas, até porque eu já cheguei a ver algumas pessoas desenhando e tem gente que tem uma facilidade que faz ali rapidinho, tal. Você não começa a entender nada, daqui a pouco parece um rosto ali, parece algo lindo ali. Isso é um dom. Isso é algo de Deus, tem ali verdadeiramente para a pessoa, tem algo ali mesmo ali, esse chamado. Só que a gente tem que entender verdadeiramente qual o chamado que o Senhor ele tem para a minha vida, né? Aqui na igreja tem gente que gosta que eu conte piada. Eu tenho dom para poder contar piada. Não tem, Tainara? Não, tem sim. Vocês pedem? Ah, então tá bom. Gente, eu não tenho dom nenhum para contar piada. Eu conto aquelas piadas sem graça, que daí o pessoal dá risada com dó de mim. Mas eu continuo contando, porque um dia vai dar certo. Mas quando nós entendemos o nosso chamado e quando nós nos abrimos para aquilo que Deus ele realmente tem para as nossas vidas, aquilo que nós conseguimos exercer vai trazer o quê? Um benefício para o reino do Senhor. É ou não é verdade?
Agora eu vou perguntar novamente a vocês. Vocês têm exercido o chamado que Deus verdadeiramente tem colocado na vida de vocês? Algo para você refletir, algo para você pensar. Porque nós estamos criando uma igreja, Atos 29. E para que essa igreja ela seja edificada, nós temos que entender para aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor colocou diante de nós, para que tudo aquilo que nós fizermos, colocarmos a nossa mão, e tudo aquilo que nós iniciarmos, terá crescimento para quê? Para mim? Para o meu amiguinho que está do meu lado? Para o reino de Deus. Se nós formos pegar a palavra do Senhor, no momento em que, um pouco antes de Jesus ascender aos céus, que ele ficou ali durante aqueles praticamente 40 dias ali, com os seus discípulos, a palavra vai dizendo que tinham quase 500 pessoas ali com ele. Mas que no dia de Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo, aquilo que Jesus ele havia dito, apenas 120 pessoas estavam ali. Muitas das vezes nós não perseveramos naquilo que Deus ele tem, naquilo que Deus ele fala, naquilo que Jesus ele entrega. E mesmo estando no meio do bolo, a gente acaba se distanciando, e quando verdadeiramente algo acontece, nós não estamos ali perto. Agora vocês prestem atenção. Há mais de 2000 anos atrás, 120 pessoas foram revestidas com o Espírito Santo do Senhor. 120 pessoas entregaram a vida ali para Jesus de uma maneira tremenda. Se deixaram levar ali. Perseveraram. E do montante de 120 pessoas, hoje nós temos mais do que 2,2 bilhões de pessoas que se consideram cristãs no mundo. Isso é um crescimento absurdo. De 120 para 2,2 bilhões de pessoas. Agora imagine nós como comunidade. Se nós perseverarmos, se nós buscarmos verdadeiramente ao Senhor, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, se nós buscarmos entender o nosso chamado diante de Deus, se nós buscarmos exercer os nossos dons no nosso meio onde nós estamos inseridos, imagine quantas coisas o Senhor irá fazer. Aqui nesse retiro nós somos 170. 50 pessoas a mais ainda. O Senhor ele só precisa de um coração quebrantado, disposto a fazer a sua obra, e que saiba verdadeiramente o que Ele quer de nossas vidas. Amém? Poxa, mas eu acredito que eu não tenha chamado nenhum. Eu acredito que Deus ele não tem nenhum dom para mim, tal, né? Vamos ler comigo? Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Que vai dizendo assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Todos nós temos disponíveis diante de nós algo que o Senhor tem a oferecer. Poxa, mas eu não sei qual o meu chamado, eu não sei qual o meu dom, eu não sei como exercer isso. Gente, eu me lembro que quando eu era bem pequenininho mesmo, devia ter entre ali os meus 8, 10 anos de idade, já falei isso na igreja. Eu lembro que a minha avó me levava para a igreja, eu e meu irmão, e a gente saía na porta assim da casa da minha avó, na esquina, ficava cheio de gente ali, o pessoal, final de semana, né? Aquele calor, o pessoal na rua, o pessoal olhava, eu assim, eu e meu irmão com a minha avó, tudo arrumadinho, bonitinho, camisetinha fechada, camisetinha social. Aí o pessoal falava assim: ah lá os dois pastorzinhos, né? Ah lá os dois pastorzinhos para a igreja, eu e meu irmão. E eu nunca me esqueci disso. E o tempo foi passando, Eu tenho um apelido em casa, né? Que a Val ela me deu carinhosamente,
ela me chama de Madre Teresa. Na casa dos meus pais, minha mãe me chama de peneirão. Gosta de passar uma peneira. Ou seja, algo que é meu é tentar enxergar as coisas da melhor maneira possível. Tentar não procurar o pior na pessoa. Não, vamos tentar entender por que aquela pessoa está agindo assim, por que aquela pessoa está falando assim. Então, assim, isso é algo que foi sendo construído no meu coração. Até o ponto de eu entender o chamado que Deus tinha para mim. Eu já cheguei a falar algumas vezes na igreja, que muitas pessoas dizem assim, não, a partir da data tal, o Senhor falou comigo e falou que o meu chamado era esse, o meu dom era esse, eu entendi e eu segui para frente. Na minha vida foi diferente. Foi algo progressivo, conforme o tempo ia passando, o Senhor ia mostrando as coisas para mim e eu fui entendendo aquilo que Ele queria de mim. E eu convido a você a fazer exatamente isso. Eu não sei o que Deus Ele tem para mim. Olhe para o lado, veja o que as pessoas elas falam de você. Poxa, o Oswaldo é um cara que escuta, o Oswaldo é um cara tranquilo, calmo, não é? Ou seja, já vai ali tentando entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim aqui em relação a isso, não é? O João é um cara tranquilo também, não é estressado, não é? Parente próximo do Oswaldo. Ou seja, gente, a gente vai construindo, a gente vai costurando e a gente vai entendendo o quê? Aquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Vou dizer que a gente consegue de uma hora para outra, é fácil assim, achei o meu chamado. Não, mas é algo que tem que ser progressivo na nossa vida. Mas muitas das vezes nós fugimos desse chamado. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez, como eu disse no começo, para eu poder exercer esse chamado que o Senhor tem, para eu poder exercer o dom que Deus tem na minha vida, eu vou ter que abrir mão de muita coisa ao meu redor que acaba me abafando, acaba abafando a ação de Deus na minha vida, e nós temos que entender isso. E não podemos deixar com que essas coisas aconteçam e tomem conta do nosso coração. Eu conheci uma missionária em Manaus, algumas pessoas já conhecem essa história, que o Senhor Ele tinha um chamado na vida dela para ela poder levar a palavra dele, desde jovem. E a oração dela para o Senhor era assim: Senhor, eu quero me casar, quero ter a minha família. Depois que eu me casar, que eu tiver a minha família, eu me entrego totalmente ao Senhor. E ela casou, teve o filho, e o Senhor chamou ela novamente. Ela falou: Senhor, eu queria ver meu filho crescer, queria ver meu filho se formar, queria ver meu filho um bom trabalho. O filho dela cresceu, ela cuidou do filho, o filho se formou, trabalhando bem. E o Senhor chamou ela novamente. Ela falou: Senhor, eu quero ter minha profissão, não tenho profissão. Me dediquei minha vida inteira à minha família. Passou no concurso público. Ela era de Boa Vista, morava em Brasília. Uma vez ela voltando para visitar os parentes, deu overbook no voo dela, não tinha lugar para ela poder entrar no avião, todas as cadeiras tinham sido vendidas, inclusive a dela. E ela tinha que voltar. Daí o pessoal na companhia falou assim: a gente tem um espaço na cabine, se você quiser. Ela falou: não, pelo menos eu vou. Quando ela entrou na cabine, chegando próximo de Manaus, ela ouviu a torre falando com o piloto, falando assim: olha, faz um alternativo, porque aqui em Manaus você não vai poder pousar, porque o tempo está fechado, sem condição de pouso. Ela pegou, o avião pegou, o piloto pegou e foi em direção a Belém. Quando estava chegando em Belém, a torre falou: olha, Belém também não tem condição de pouso, volta para Manaus que lá abriu o tempo, lá vai conseguir pousar. E o piloto pegou, voltou para Manaus. Quando estava chegando em Manaus, o tempo fechou de novo. E a torre falou assim: infelizmente não tem condições, é por conta e risco. O piloto virou para ela e falou assim: olha, moça, a senhora tem fé? Porque se a gente não conseguir pousar, a gente não tem combustível para poder ir para outro lugar, a gente tem que pousar. Se você tem fé, começa a orar e pedir para Deus ter misericórdia da gente para a gente conseguir pousar. E ali ela ouviu a voz de Deus falando assim: olha, o negócio é o seguinte, você vai ou não vai?
Se não for, né? E ali ela entendeu que ela verdadeiramente tinha que exercer aquele chamado que o Senhor tinha na vida dela. E esse chamado aconteceu como? Ela foi, trabalha com missões até hoje, é uma pessoa extremamente voltada a essa área de levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, e através dela muitas pessoas encontraram o caminho de Cristo. Quando nós exercemos então esse chamado, mesmo que seja na pressão, como foi no caso dela, as coisas do Senhor acabam acontecendo, porque nós estamos o quê? No centro da vontade do Senhor. Amém, gente? E nesse texto, nós vimos que esses 7 homens que foram escolhidos a fazer essa vontade de Deus, eles simplesmente não estavam ali no meio deles e falaram assim, não, vamos pegar fulano, beltrano, ciclano, sei lá, tá 7, não, vem para cá vocês todos aqui, a partir de agora vocês vão fazer isso. Não. No verso 3, vai falando que esses homens eram o quê? Tinham o quê? Bom testemunho, eram cheios do Espírito Santo, eles tinham sabedoria. Às vezes nós até entendemos o chamado que Deus tem para a nossa vida, mas não encontramos oportunidades, não encontramos o momento exato de exercermos o nosso dom. Mas algo que nós temos que entender é que nós temos que buscar sempre o quê? Estar com a nossa vida em dia, para que no momento certo que o Senhor nos chamar, estejamos prontos a prosseguir. Amém, gente? Mas você pensa, poxa, e como é que eu vou saber disso? Nós temos que ouvir esse chamado do Senhor. Nós temos que entender esse chamado de Deus. Alguém aqui sabe o que significa carisma? Alguém aqui sabe o que significa carisma? Pegou, né? Não? Dom extraordinário concedido por Deus através do seu Espírito Santo. Não tem aquele comercial? Eu sou fulano, eu sou universal. Né? Você pode falar, eu sou o Gabriel, eu sou carisma. Nós temos que exercer isso, gente. Nós fazemos parte de uma comunidade o quê? Que tem como característica esse dom recebido de Deus. O dicionário teológico fala que carisma é um dom extraordinário concedido por Deus. Não é algo qualquer. Nós temos que buscar esse carisma, nós temos que buscar essa identidade com Cristo. Para que quando nós, no momento certo, nós começarmos a exercer, mesmo sem a gente perceber, as pessoas que estarão ao nosso lado serão impactadas pela nossa vida. Serão impactadas por aquilo que Deus ele tem feito através de nós. Porque vai ser algo natural. Se eu pedir para alguém que tem o dom de desenho, vem aqui, desenha isso, 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 isso. A pessoa naturalmente vem aqui e faz, ela não precisa fazer esforço nenhum. Ela não precisa parar, não precisa pensar, ela simplesmente faz. E quando nós temos, esse entendimento, nós começamos a exercer o dom de Deus através da nossa vida de uma maneira natural, de uma maneira simples, não é algo pesado. Por quê? Porque é algo que flui naturalmente através do Espírito Santo de Deus. É algo concedido pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que exercer isso. Para quê? Para que o reino de Deus ele venha a crescer. Para que Atos 29 venha o quê? A acontecer. Senão nós estamos o quê? É só mais um feriado prolongado, que nós estamos juntos, comendo bem, nos divertindo, tendo momentos de louvor, tendo momentos aqui de comunhão. Mas o essencial é que sairmos daqui com o nosso entendimento e com a nossa mentalidade voltada para aquilo que Deus tem, muitas das vezes acaba ficando disperso. E isso nós temos que entender. Isso nós temos que praticar e pedir para que Deus ele venha nos dar esse discernimento. Por isso, para que nós também saibamos exercer e saber qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom, nós temos que orar, abrir o nosso coração ao Senhor, nos derramar na presença dEle e falar: Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? O que o Senhor tem da minha vida? O que o Senhor tem, Pai querido, para que eu vá exercer, para que eu possa agir
para que isso seja algo tão natural que as pessoas ao longe, ao olharem para mim, vão entender que é o Senhor realizando e vão ter um encontro verdadeiro com o Senhor através da minha vida. Isso é importante. É isso que tem que ficar nos nossos corações. Esse é o significado de Atos 29. Nós não saímos daqui da maneira como nós entramos, mas saímos daqui entendendo que Deus ele tem um chamado para a nossa vida. E exercer esse chamado é algo que nós devemos e temos que fazer. Não é algo que nós temos que deixar para depois. É algo que nós temos que fazer agora. O Senhor nos chama hoje, o Senhor nos chama nesse momento, o Senhor nos chama nessa manhã, para exercermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E tudo isso passa em estar à disposição do Senhor. Quando eu digo estar à disposição, não é ter um dia livre na semana. É ter a sua vida disponível a Deus. Vamos abrir Isaías. Isaías de número 6. Isaías de número 6, verso de número 8. Que vai falando assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como o profeta Isaías, ele se colocou à disposição do Senhor, assim também nós temos que exercer essa disposição. Senhor, eu estou aqui, me envia para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Não sou eu, mas o teu Espírito Santo que tem que agir dentro de mim. Não é a minha vontade, mas a tua vontade que tem que ser feita na minha vida. Quantas e quantas vezes eu falo por mim, eu deixei de fazer a vontade de Deus porque eu tinha certas vontades, tinha certos planos, tinha certos desejos. Algumas coisas aconteceram, outras coisas não aconteceram. Mas quando nós estamos à disposição do Senhor, todas essas coisas acabam ficando para segundo plano. Porque fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Estar diante do Senhor é a melhor coisa que nós podemos desejar. Abrir o nosso coração na presença de Deus e nos derramar diante dEle é a melhor sensação que nós podemos ter na nossa vida. Eu me tornei uma pessoa realmente assim, desejosa por Deus por volta dos meus 17, 18 anos. Não que eu fazia coisas erradas antes, mas eu realmente entendi o que era estar na presença de Deus com essa idade. E até hoje, às vezes, até hoje não, mas já aprendi já a lidar com isso. Mas durante um bom tempo eu ficava assim: Senhor, eu perdi tanto tempo da minha vida. Eu perdi a minha adolescência que eu podia estar na tua presença. O primeiro retiro que eu participei, eu tinha 19 anos de idade. Quem aqui tem menos de 19 anos? Levanta a mão, gente, para todo mundo ver. É 1/3 praticamente. Gente, isso é um privilégio, vocês estarem retirados na presença do Senhor. Eu pensava assim, o primeiro retiro que eu fui: Senhor, eu queria tanto ter participado antes e não consegui. Queria tanto estar disponível na tua presença e não consegui. Quem aqui é o primeiro retiro da vida? Não dá uma sensação? Quanto tempo eu perdi, não é? Mas o Senhor, Ele tem algo a acrescentar nas nossas vidas, mesmo com esse tempo perdido. Sabe por quê? Porque nós hoje somos resultados daquilo que nós já fomos. Coisas boas, coisas ruins que aconteceram na nossa vida nos formaram e fizeram com que nós sejamos o que nós somos hoje. Então, para que a gente possa exercer também aquilo que Deus Ele tem na nossa vida, experiências passadas também contam. Aquilo que nós já passamos, nós podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que talvez estejam passando pela mesma situação. Aquilo que nós já vivemos, nós podemos, com a nossa vida, auxiliar aqueles que estão praticamente indo pelo mesmo caminho, talvez. Ou então, não seja porque é a primeira vez, ou muitas vezes que eu estou aqui, nós temos que entender que a oportunidade que nós temos é aqui e agora. É o hoje.
E hoje o Senhor Ele nos dá a oportunidade de abrirmos o nosso coração a Ele, de nos derramarmos na presença dEle, de entender que Ele tem algo e um propósito, um chamado extremamente importante para ser realizado através das nossas vidas. E a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar isso para trás. Ontem conversava com o Arthur, ele falou algo que me chamou a atenção. Nós estamos num tempo de entender e saber que nós temos que estar cada vez mais o quê? Maduros na presença de Deus. É um tempo de maturidade na presença de Deus. Entender verdadeiramente o que Deus Ele tem, e isso é um processo de maturidade. Senão a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente para, a gente descansa, a gente anda, a gente vem, a gente pula, faz isso, faz aquilo, aquele e outro, e nada muda. Todas as coisas acontecem e nada muda. Mas nós temos que entender que Deus, Ele nos dá uma chance de termos uma vida nova a partir de agora. Que a gente possa fazer com que esse momento em que nós estamos aqui retirados não seja mais um momento, mas seja o momento de nossas vidas. Seja um momento em que Deus Ele nos retirou porque Ele tem algo em especial para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso meio. Jesus Ele quer algo de nós, e é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa entrega. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 vai dizendo assim, versos de 38 a 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as distrações que talvez venham nos atormentar, a gente fala, poxa, eu não consigo. Eu não sei o que fazer, eu tenho medo, eu não sei como me portar, eu não sei se vai dar certo. Mas todas essas coisas não podem ser suficientes e não serão suficientes para nos afastar daquilo que Deus Ele tem para nós, para nos tirar da presença dEle. Mas para isso nós temos que estar como aqueles 7 homens. Temos um bom testemunho, assim como Paulo ele disse para Timóteo: ser um obreiro de valor, aquele que não tem com se envergonhar, ter a sua vida digna, saber o que faz. Assim nós temos que ser pessoas de valor, fazermos as coisas corretamente, sermos cheios do Espírito Santo. Ontem foi falado sobre isso. Quando nós abrimos o coração e nos deixamos nos encher pelo Espírito Santo, grandes coisas o Senhor vai fazer. É um revestimento de poder nas nossas vidas. Aqueles discípulos não conseguiriam fazer nada se não fossem cheios pelo Espírito Santo. E Jesus sabia disso, e Ele disse, não, fiquem aqui até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Após isso vocês continuarão e vocês conseguirão. Que nós possamos pedir para que o Senhor venha nos revestir com esse poder, venha nos revestir com o seu Espírito Santo. E que nós possamos buscar grande sabedoria. A palavra de Deus fala para a gente crescer na graça e no conhecimento. Temos que estar preparados para quando houver a necessidade, estarmos prontos para exercer aquilo que Deus tem na nossa vida. E para finalizar, que a gente não possa ter medo, porque o Senhor Ele sempre está conosco. Ali desses homens que ali estavam, havia um que, de certa forma, deixou-se ser mais usado pelo Senhor. O nome dele era Estevão. Quem conhece a história de Estevão? Estevão foi separado ali pelos discípulos para poder servir a igreja.
Mas ele já estava tão cheio do Espírito Santo, como a palavra falou. Ele estava com a sua vida pautada naquilo que era o correto. E ele tinha um conhecimento das coisas de Deus tremendo. Tanto é que quando ele falava a respeito das coisas do Senhor, os homens da lei se enfureceram com ele, mentiram sobre ele e o apedrejaram até a morte. E Estevão, ele foi tido como o primeiro mártir da igreja. O primeiro a perder a sua vida por amor a Cristo. No livro de Atos, capítulo de número 7, versículos 55 a 60, vai dizendo assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas, deixando os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós entendemos o nosso chamado quando nós deixamos as nossas vontades de lado e começamos a realizar a vontade do Senhor. Eu, às vezes, me coloco como se eu estivesse no lugar desse jovem. Era tão simples ele sair daquele meio onde ele estava, fugir, como alguns discípulos que nós acabamos vendo aqui, acabaram fugindo, saindo. Mas ele estava tão em paz com aquilo que Deus ele tinha para ele. Ele estava tão em paz, sabendo que o Senhor estava com ele ali, que mesmo assim ele continuou falando a respeito do amor de Jesus para aquelas pessoas. E o seu coração estava tão tranquilo com o Senhor, que a palavra fala que enquanto ele era apedrejado, ele disse: Senhor, não imputa sobre eles essa culpa. Eu acredito que ele estava anestesiado, que como a palavra fala, que ele estava vendo ali os céus abertos, vendo a presença de Deus. Nada mais importava para ele do que ir para a glória, estar com o Senhor. Mas tudo isso exercendo o dom que Deus tinha na vida dele. Ele exercendo o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele não temeu, mas ele foi até o fim, perseverou, e ele descansou no Senhor ali naquele dia. Que nós, apesar das dificuldades, não creio que nós aqui, no nosso contexto hoje, passaremos por algo parecido com isso. Mas às vezes o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades é algo que, sabe, às vezes nos prende, nos faz fugir daquilo que o Senhor ele nos chamou, nos faz fugir daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. E a gente tem medo e, como uma criança desesperada, sai correndo. Mas quando nós perseveramos na presença de Deus, quando nós exercemos o dom que Deus ele tem para as nossas vidas e abrimos o nosso coração para o Senhor, nós nos tornamos a igreja que o Senhor precisa. Nós exercemos Atos 29. Nós exercemos o dom que Deus ele derramou sobre nós, porque aquilo que ele derramou sobre as nossas vidas não tem a ver conosco, mas tem a ver com aqueles que estão ao nosso lado.
Não tem a ver com a carisma, mas tem a ver com o carisma. Porque a igreja do Senhor é muito maior do que isso aqui. O reino de Deus é muito maior do que 4 paredes. O reino de Deus é algo que, se nós pudéssemos contemplar com os nossos olhos, nós sairíamos correndo daqui agora e buscaríamos fazer completamente a vontade de Deus, gente. É essa igreja que nós procuramos e temos que entender que Deus Ele tem para as nossas vidas. Atos 29, que nós possamos entender o nosso chamado. E sair daqui na terça-feira, certos e convictos do porquê o Senhor nos chamou e para que o Senhor nos chamou. Amém? Fique de pé.